pessoas não podem ficar tão nervosas comigo quando eu digo que o Bitcoin pode cair 90%. Normalmente, o cara é um burro, é um estúpido, vai estudar e tal. Sendo que, na verdade, não é assim. Tô falando alguma coisa, cada palavra que eu uso, ela tem um cânone, entendeu? Ela tem um significado, ela entra dentro de uma teoria matemática, com estudos de distribuições e tal. Então, sempre que o mercado fizer o zigue-zague, naturalmente você vai fazer o ajuste. Se você melhorar isso usando uma tendência, usando um fundamento, dados de rede, esse tipo de coisa, você vai pondo umas camadinhas que vão melhorando a sua assertividade. Mas não é muito mais do que isso. Não dá pro cara ter tudo em Bitcoin e numa época desse tem que tomar calmante, xinga os caras que falam isso não tem como. Existem as condições em que você vai deixar o mercado andar, aí vai vender um pouco mais de call, vai deixar o mercado cair. Agora é o ponto certo de eu vender mais puts, que a volatilidade tá bem gordinha, eu vou vender e deixa o mercado oscilar. Por quê? Senão dá essa angústia desgraçada que o mercado foi e voltou e você não fez nada. Isso é muito sofrimento. As pessoas ficam discutindo por aí no mercado financeiro, no Twitch, tal, fofoca, um ativo, uma coisa que nem o Banco Master, e ninguém tá discutindo o que é uma grande carteira, o que é um grande retorno, o que é um investimento. Nunca ninguém se perguntou qual é uma boa filosofia de investimento, né? Eu acho que a gente precisa treinar um exército de jovens, de pessoas no Brasil a fazer isso, porque a solução para o mundo é o mercado de capitais. Mercado de capitais, alocação de portfólio, escolher bons ativos, o mundo vai tokenizar, como é que a gente faz isso da maneira certa? Eu acho que essas grandes questões aí a gente tem uma avenida inteira. O mercado vai ficar muito mais sofisticado, muito mais interessante do que ele é hoje. A turbulência não é uma coisa ruim. O ruim é uma certeza muito grande, uma alta sem fim, a volatilidade caindo. Esse é o cenário perigoso, é o excesso de otimismo. Essa preocupação geral, a incerteza. Quando todo mundo está preocupado, eu estou tranquilo. Acorda, investidor. Está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari. Eu, bicho, Walter Rebelo. E estamos aqui para falar de coisa séria com um cara que é um antifrágil e que manja muito do que fala, cara. E a gente tá feliz, mas talvez o clima do mercado não esteja dos mais felizes. Porém, no episódio de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: se o Bitcoin está entrando em bear market ou não. Para isso, como o Valtinho comentou, trouxemos o antifrágil. O convidado de hoje é Luiz Fernando Roxo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. É um prazer gigante receber você aqui no Crypto Never Sleeps. Uma alegria estar aqui. Eu adoro o tema, gosto muito. Gosto de provocar o mundo cripto, porque eu acho que precisa. E 30 anos aí pensando em investimentos, derivativos, eu acho que eu consigo contribuir com essa conversa e a gente vai sair daqui com vários insights. Com certeza vai contribuir. E bom, se vocês não conhecem o Roxo, vocês estão sem internet, mas deixa que a gente vai apresentar. Com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, ele é referência em estratégias de antifragilidade, investimentos e opções no Brasil. Ele é economista e certificado pela CVM como CGA. É cofundador da Rochedo Investimentos, OpenLab e Polyface. Ao longo dos anos, ele transformou a vida de milhares de pessoas, ajudando todas elas a alcançarem a independência financeira. Ele é professor e tem mais de 25 mil alunos. Então a gente está falando com um cara aqui que educa muito conhecimento e educação financeira para as pessoas. Acho que isso é muito importante para dentro do Brasil. Infelizmente, não temos muita educação financeira quanto a gente deveria ter, mas graças ao Luiz e muitas outras pessoas, a gente tem esse tipo de incentivo. Iniciativa. Exato. Antes da gente começar... Não foi combinado, mas manda aí. Antes da gente começar, recado do nosso patrocinador, a Mint, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, onde você consegue negociar criptoativos e custodiá-los também com a máxima segurança que você pode ter no mercado. Para você criar a sua conta, clica no link da bio aqui desse vídeo ou no QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela. Se inscreva também no canal do Market Makers, toca no sininho, deixa o like, comenta e o sininho, né, para receber vídeo todo santo dia. Lembrando que nós somos uma comunidade de podcasts, não existe só o Crypto Never Sleeps, obviamente, temos o Market Makers, mas também existe o Second Level e o Risco Brasil para te manter munido de informação para você executar bem no mercado financeiro. E o Sports Market Makers, se você gosta de esporte, quer saber, né, finanças e toda a saúde dos clubes e das empresas relacionadas ao esporte. Vamos pro papo. Bom, vamos lá. Poxa, a primeira coisa que eu quero perguntar, cara, é o seguinte. O Bitcoin, no momento que a gente tá gravando aqui, tá na casa dos $89 mil, né? 88.900, enfim.
o sentimento do mercado mudou, né? Tem muita gente falando sobre bear market, outras pessoas estão otimistas, muitas pessoas estão falando que a análise on-chain foi pro saco, agora a gente tem que olhar outras coisas. O lado macro tá incerto para algumas pessoas, para outras não. E tem a teoria do ciclo dos 4 anos, que é uma coisa é uma tecla que a gente bate sempre, né? Eu vi algumas pessoas, vi algumas teorias dizendo que essa teoria do ciclo dos 4 anos acabou, uma outra teoria falando que, na verdade, já acabou o ciclo dos 4 anos, então esse último ciclo começou no final de 2022 e acabou no meio ou 2 meses atrás desse ano, e a gente está iniciando um novo ciclo. Qual é a sua visão em relação a isso? A gente está num ciclo de 4 em 4 anos, acabou, estamos no novo, encerramos o ciclo. Como é que você tem enxergado isso? Muito bem. Considerando que o mercado é uma máquina de transformar informação e dados em alfa, em dinheiro, né? Para os vencedores, conseguir capturar esse tipo de padrão é fundamental. Então a gente deve, de fato, fazer esse tipo de estudo. Será que houve essa repetição? Será que o que aconteceu vai voltar a acontecer? É super saudável, a gente deve fazer esse tipo de exercício. Porém, se a gente tem um mercado que tem menos de 20 anos, 17 anos, nós estamos falando que isso aconteceu 4 vezes, né? Então, teoria, veja bem, a gente consegue fazer teoria de 2 maneiras. Ou ela é dedutiva ou ela é indutiva, né? Dedutiva precisa de axiomas e tal, talvez não seja o caso, mas vamos numa indutiva. Indutiva é você ver o padrão, se repetir, e isso vai induzir você a dizer, olha, aconteceu de novo, se provou, então todas as vezes que tal aconteceu, outra coisa aconteceu, você cria uma relação casuística, de causa e efeito. Legal. Agora, para você chegar num padrão, você precisa usar a teoria dos grandes números. Isso significa alguns milhares de observações. Então, uma coisa acontecer 4 vezes, de longe não é uma teoria, né? Então, assim, eu falo muito sobre o risco do mercado, um possível crash, colapso, e quando eu falo de cripto, normalmente o cara é um burro, é um estúpido, vai estudar e tal, sendo que, na verdade, não é assim. Quando eu tô falando alguma coisa, cada palavra que eu uso, ela tem um cânone, entendeu? Ela tem um significado, ela entra dentro de uma teoria, uma temática, com estudos de distribuições e tal. Então, as pessoas não podem ficar tão nervosas comigo quando eu digo que o Bitcoin pode cair 90%. Então, assim, qualquer tipo de padrão que a gente reconheça é ótimo, mas imagina você pegar, para prever um PIB, você precisa estimar 3 milhões de variáveis. Lembra a equação de segundo grau lá, XY já era difícil. Quando chega no 3, no 4, no 5, aí os caras já fogem da faculdade. Então, querer pegar coisas tão complexas quanto uma economia e criar uma relação de causa e efeito com uma tese que tal coisa leva a outra coisa, usando inclusive verbo no presente, como se fosse uma coisa constante, é um exercício muito bom, mas vai ser muito difícil de você conseguir de fato gerar alfa, gerar ganho, ter um retorno, acelerar o seu retorno geométrico. E não só isso, se você acertar, como é que depois você vai chegar à conclusão de que foi isso que fez você acertar e não outras coisas? Então, eu acredito que a gente deve estudar dados de criptos da série histórica, do volume, integrar uma série de coisas, usar padrões que repetem frequentemente, então tipo séries históricas diárias, aí você conseguiria, através de análises quantitativas e tal, descobrir padrões e isso ajudaria bastante o seu retorno. Mas tentar estimar ciclos longos assim é muito difícil. Mais do que isso, o cérebro humano acha que quando ele cria uma tese de que tal coisa vai levar a outra coisa, quanto mais condições e detalhes ele descrever a tese, tal coisa, que depois vai levar tal coisa, que depois vai levar outra e tal, ele acha que ele está deixando a previsão dele mais certeira. Mas quando você vai pondo condicionante no meio do caminho, a probabilidade vai caindo enormemente, entendeu? Quando você põe a terceira ou quarta condicionante, então é quase como se você estivesse escrevendo um romance, assim, sobre algo que vai acontecer. Então, assim, existem maneiras incríveis de fazer ciência em finanças. Eu acredito muito no mercado de cripto. Tem muita gente fazendo ciência muito legal, mas é muito importante dividir as coisas. Eu até pedi para você, de fato, né, de todos os temas que você trouxe, repetir essa pergunta, porque usar
o termo teoria já é uma coisa complicada para algo assim, é um reconhecimento de padrão tão simplório, né? Então, assim, não dá para fazer esse tipo de afirmação, que o padrão é 4 anos, que é tal. O que você pode fazer é o seguinte, você pode adicionar as suas chances no seu modelo. Então, ele não pode ser condicionante. Ah, não, tal coisa vai acontecer, então, porque tem o ciclo e a teoria e ela está aprovada, então eu vou fazer tal aposta. Não. Você pode falar assim, olha, o ciclo ainda aumenta a minha nota em 10%. Entendeu? Tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa. É um modelo fatorial que vai fazer com que, olha, o Bitcoin agora está com um prêmio de risco muito grande, porque tem todos esses fatores e ainda tem a questão aqui dos ciclos. Então, a nota é alta, então eu vou aumentar a minha posição ou vou fazer algum tipo de estratégia. Então, isso aí funcionaria. Então, não dá para você pegar uma teoria isolada e transformar aquilo numa tese, mas somar as suas probabilidades todas lá da sua entrada e aí funcionaria. Como é que você usa a probabilidade para fazer a entrada? A gente tem uma teoria, baseada mesmo nas ideias do Taleb, mais algumas coisinhas, que é uma teoria que tem princípios, tem um método e tem um processo. Então, princípios, você tem que saber os princípios, as leis que regem o mercado, porque senão você não consegue fazer regras. É como se você, para fazer um barco, precisasse entender como funciona o mar. Então, por exemplo, o mercado ele é mais arriscado do que ele parece. Porque quando você tira dados estatísticos, distribuições e tal, você tem ali uma medida que parece um pouco uma aleatoriedade branda, alguma coisa que um desvio padrão funcionaria, que um Sharpe resolveria e tal, mas não é. Você tem padrões ocultos lá, turbulentos, que a cada 5, 10 anos a coisa vai ser tão imprevisível que todo aquele ferramental que você usaria para uma distribuição de padrão brando não funciona. Então, primeira verdade sobre o mercado, princípio. Segundo princípio, não dá para prever o futuro. Não dá para prever o mercado. Dá para você estimar probabilidades e somar coisas e tal. Terceira coisa que é muito importante, o mercado é emocional. A decisão final, ela passa pelo filtro emocional dos investidores, mesmo os gestores de fundos, até porque como vocês trabalham com gestão, você sabe, ainda temos um discricionário muito grande, quem define os padrões são pessoas. Então, essa componente emocional, ela deixa tudo muito mais interessante e divertido. O mesmo padrão que funcionou 4 vezes, em determinadas condições, numa outra condição emocional, pode gerar o inverso. Total. E é muito complicado. Poxa, E tu acha que essa questão da emoção do trader que é pouco informado, que gera essas ineficiências que um estatístico pode aproveitar? eu acho que sim, mas eu acho que é muito difícil você estimar se as pessoas realmente estão tomando decisões erradas ou se são os modelos que estão errados. Por exemplo, se você pegar um modelo tradicional do mercado, ele vai usar um tipo de distribuição que é a distribuição do conjunto. Então você soma todo mundo lá e depois você divide pela probabilidade, como se fossem muitas amostras, todas 100 pessoas foram no cassino no mesmo dia. Pessoas independentes, distintas. Se a probabilidade de quebrar for 1%, a chance de quem está lá quebrar é 1%. O risco é baixo mesmo. É esse tipo de modelo que o mercado financeiro funciona. Só que o mercado financeiro não são 100 pessoas indo no cassino num único dia. É você indo 100 dias seguidos no cassino. Então, se você tiver 1% de chance de quebrar e você quebrar no dia 32, não são eventos independentes. Não tem 33, não tem 34, você beijou a lona, acabou. Então, o tipo de probabilidade que a gente deveria calcular corretamente é essa probabilidade no tempo, distribuída no tempo. Por exemplo, se eu tenho 30% numa coisa muito arriscada e 70% numa coisa muito conservadora, mas cada vez que a arriscada cair muito, eu tirar da conservadora para pôr mais na arriscada, eu fizer o balanceamento, se eu fizer isso 15 vezes, acabou meu dinheiro todo. Tá tudo no arriscado. Então a gente não pensa numa perspectiva de voltar ao mercado todos os dias. A gente pensa num único evento. Ah, vai subir e vai cair, mas não é. É uma coisa sequencial. Então, quando você usa um modelo desse, e aí você usa Sharpe,
você usa VaR, você está subestimando o risco real. O risco é a combinação de todos esses dias, mais o cara que não comprou o seguro, mais ele que comeu gordura, mais a mulher dele que pode ser mandada embora. A acumulação de risco é maior do que um evento isolado de comprar ou vender alguma coisa. Então, sim, as pessoas criam ineficiências, mas os próprios modelos criam também muitas ineficiências, e o mercado, ele tem uma natureza também, que é um princípio, que é a não estacionalidade. O que é a não estacionalidade? A forma dele muda. Então, vamos considerar que eu vou fazer uma previsão de clima. E aí eu chego à conclusão que na quinta-feira vai chover. Aí, beleza, eu vou ficar esperto para quinta-feira. Se eu prever que o mercado vai subir na quinta-feira, aí eu vou agir, os agentes estão lá, eles vão se mexer. Então, se eu prever que vai subir a bolsa na quinta, ou a cripto na quinta, eu vou comprar na quarta. Então, talvez vai subir na quarta, não vai subir na quinta. Então, ele é não estacionário porque a minha própria opinião muda o próprio mercado. Flexibilidade. Exato, exatamente. E é por isso que os padrões não vão ser repetitivos. Aliás, a maioria deles. Alguns que são muito, de fato, do princípio da coisa, esses aí vão se repetir. E seguros funcionam. É um outro princípio. O que significa isso? Dá para você ter um portfólio de criptos, de Bitcoin, e você comprar uma put de Bitcoin, um pozinho, que nem faz o Nassim Taleb. Mais do que isso, dá para você ter um portfólio diversificado com vários ativos arriscados, inclusive Bitcoin. E se a sua carteira for minimamente aderente ao índice americano, o S&P, você pode comprar um seguro de carteira, um pozinho de 60 dias corridos, 40 dias úteis, no S&P, bem longe do dinheiro, e ele vai cobrir o risco sistêmico, inclusive do Bitcoin. E aí, quando vocês venham falando, só pode ter no máximo 5, 10, 15% em Bitcoin, nesse caso não. Se você proteger o Bitcoin com um pouco do seguro do próprio Bitcoin e com bastante seguro do S&P, você pode ter 30% do teu portfólio em Bitcoin, principalmente se for num momento interessante. E nós estamos nos aproximando de suportes muito interessantes no Bitcoin. Quantas vezes você viu que era para eu ter comprado? Puta, Eu opero inúmeras. bastante, porque um dia ele volta tudo, entendeu? Não, mas o suporte é 79, ele tá 89. É em uma noite, cara. É uma noite que ele vai lá, bate e volta rapidamente. Então, tudo depende do tamanho da mão. Entendeu? Se você... O problema do maximalista é que, como ele não larga, ele não pode comprar de novo. Entendeu? Se você tem o caixa é muito robusto. Mas aí como é que você faz? Você acha que nesse caso você deveria fracionar suas ordens a limite, ou ter uma proteção, ou um pouco dos dois? Qual seria, assim... É um modelo híbrido. Primeiro, entradas e saídas parciais. Você vai fazendo vendas para cima e vai fazendo compra para baixo, porque não existe o suporte, a resistência. Você tem áreas de atração e retração e que o mercado vai lá buscar e fazer os testes. Segunda coisa, fazer seguros. Então, se você puder, quando a volatilidade estiver mais baixa, eu vi o Bitcoin já com volatilidade de 85 e de 40 e pouco. Então, no 40 vale a pena comprar um pouco de seguro, porque a volatilidade está muito baixa, é muito barato. Aconteceu isso aí algum tempo atrás. E além disso, você ver o quanto cabe de Bitcoin dentro do seu portfólio, quanto você poderia ter dele, e aí você vai usar aquilo como um limite máximo. E aí você vai gerenciando a sua mão para ir comprando para que, quando ele chegar no mínimo que você acha que ele vai chegar, você consiga ter o tamanho ideal. E você pode fazer isso sendo um faixa amarela e usando, sei lá, um retorno à média, usando uma tendência, entendeu? Usando uma única plataforma, fazendo um ajuste semanal. E você pode ir se tornando um cara faixa laranja, roxa, vermelha e tal, e você usar derivativos, vender puts, vender calls, fazer travas. Você pode usar uma estatística, por exemplo, para se entrar num trade follow e você já não vende muito, deixando um pouco mais. Então, dá para você ir melhorando as suas técnicas de modo infinito, se você fizer repetir e melhorar. Então, eu estava falando do sistema, então tem os princípios, os 5 princípios. Depois tem o método. O método são 5 passos. Então, o primeiro é a diversificação barbell. Uma carteira perfeita, ela tem a separação do risco nos extremos e nada de risco médio.
Então, é muito coisa arriscada, Bitcoin, outras criptos, se você achar valor nelas e tal, e Tesouro Selic. Tesouro não, até o T-Bill, acho que seria mais adequado. Não, nem o SDT, T-Bill mesmo. E aí, o que você vai fazer? Naturalmente, você vai dar o segundo passo, que é o balanceamento dinâmico. E o pêndulo da economia, que é um pêndulo de juros sobe, bolsa cai, cripto cai, juro cai, bolsa sobe, cripto sobe. Cada vez que o pêndulo for para lá e para cá, o Bitcoin vai subir bastante, você vende um pouquinho e faz o balanceamento dinâmico. Recompra aqui no T-Bill, o Bitcoin caiu bastante. Enquanto todo mundo tá se questionando, vai, não vai, ferrou e agora, tô pessimista, você tá lá, ó, eu vou ter que ajustar automático no meu balanceamento aqui, vou ter que comprar. Sem amor, entendeu? Sem emoção. Só o zigue-zague natural do mercado, essa volatilidade, ajuda muito quem tem um portfólio de Bitcoin, de cripto, e do outro lado, uma reservona de valor como é um T-Bill, por exemplo. Você sempre que o mercado fizer o zigue-zague, naturalmente você vai fazer o ajuste. Se você melhorar isso usando uma tendência, usando um fundamento, dados de rede, esse tipo de coisa, você vai pondo umas camadinhas que vão melhorando a sua assertividade. Mas não é muito mais do que isso. Não dá pro cara ter tudo em Bitcoin e numa época desse tem que tomar calmante, xinga os caras que falam Não, que, não né, tem, que isso não tem criticam, como não dá. mesmo. Não dá pro cara, Tem não dá pro cara não de dá. fato se alavancar em Bitcoin. Ele pode ser um É. maximalista, mas ele tem que saber Eu até... ter uma estratégia de caixa, ter um É. ativo mais seguro para poder navegar nos dois mercados. E justamente, pô, nesse momento de baixa que a gente tá, momentos positivos positivos não, mas momentos bons de compra. Se o cara não tem caixa, uma estratégia, ele tá rezando mesmo. Cara, eu tenho um argumento que eu li, que eu gostei muito e que eu acho que faz sentido. Tem um cara que é ainda mais maximalista do que o Bitcoin maximalista, que é o cara que gera risco e consegue acumular mais Bitcoin ao longo do tempo. Pra mim é meio que isso. Claro. Sim, né? sim, esse é o mais maximalista que O tem. caixa é oportunista. O caixa é uma posição agressiva de você conseguir comprar mais barato, né? E uma coisa que é muito legal, eu tenho treinamento, também ensino isso lá no curso do 38, em outros lugares, que é o dividendo sintético. Que é você tem o Bitcoin, o Ethereum, do outro lado você tem o caixa lá, a reserva de valor, que é o T-Bill, e aí você, como você tem, sei lá, 40% do seu dinheiro em Bitcoin, e se o Bitcoin subir muito, você vai ganhar muito dinheiro, você não se importaria de vender um pouco, sei lá, 5% dos 40%, diminuir para 35%, vender, sei lá, 5, 10% mais caro do que está hoje, você lança uma call. Você vende uma call. Direito de alguém comprar de você o seu Bitcoin. Legal. A taxa às vezes é 10%, 8% uma taxa dessa. É muita gordura. E ao mesmo tempo, se você aceitaria comprar mais 5% de Bitcoin, 10% mais para baixo, você também vende uma put. Um pouquinho de uma put. 10% do que você tem, 10% do que você tem de caixa. Ou na alta ou na baixa você vai ganhar. Se o Bitcoin ficar parado, inclusive, você vai ganhar tanto na call quanto na put vendida. E aí você vai fazendo rolagens. Isso pode gerar no final de um ano 10, 12, 15%, sem que você arrisque nem muito o seu caixa, nem você arrisque demais você ficar sem os seus Bitcoins. Então, existem as condições em que você vai deixar o mercado andar, aí vai vender um pouco mais de call, vai deixar o mercado cair. Agora é o ponto certo de eu vender mais puts, que a volatilidade tá bem gordinha, eu vou vender e deixa o mercado oscilar. Por quê? Senão dá essa angústia desgraçada que o mercado foi, voltou e você não fez nada. Isso é muito sofrimento. Então, é possível você aumentar a sua posição de Bitcoin no longo prazo, fazendo esses dividendos sintéticos. É simples, tem um protocolo de execução. E com esse dinheiro, você pega um pedaço dele e faz o tal do seguro. Aí você tá convexo mesmo. Aí não tem nada que aconteça com o mercado que não vai te deixar feliz. Se bem que essa queda lenta também sofre, porque só sofre de Não, todo claro, lado, né? Mas tudo bem. Exato. Faz parte. Mas eu acho que é interessante isso que você falou, que assim, é um jeito de você... Às vezes você abdica de uma mini não, mas de uma rentabilidade para ter uma segurança de que pode te proteger, tanto no momento de alta quanto no momento de queda. Você tem, assim, olhando para o mercado, né, antes de entrar na parte macro, que eu queria trocar ideia com você, Perfeito. você tem algum preço de suporte que você tem olhado dos próximos meses, assim, para o Bitcoin? O mais fortão agora tem um Fibonacci lá no 78, né? Acho que é bem forte, acho que ali para baixo daquilo ali. E acho que nem é passar muito dali, é só beliscar ali mesmo. Por ali. Me parece, Porque assim, a gente vai falar do macro, né? Mas a gente tem dois cenários muito distintos, né? Que é um cenário de continuar o otimismo
e o cenário do fim da festa, né? Quando apagarem a luz, né? Então a gente não sabe qual dos duas coisas vai acontecer. A gente só sabe que é um crash depois que ele passou. As condições dele são 5 desvios padrões no semanal. Isso é um Essa é a sua crash. definição de crash. Aham. É um crash, até acho que no livro lá do Lopes do Prado e tal, é a definição. Então, a gente precisa de um queda desse tamanho, de 5 desvios padrões semanal, Uhum. e isso só acontece depois de 2, 3 semanas caindo, né? Então, não dá pra antes você saber. Mas se você não estiver remando, você não tem como pegar. Agora, se não é um crash, então é caiu comprou. Entendeu? É sempre assim. E o seguro te liberta de ter essa certeza. Você não precisa ter a certeza. Você tá Tá blindado. caindo, eu tô comprando. Principalmente que o seguro começa a valorizar, aí ele tem delta negativo, aí o teu delta começa a ficar negativo, aí você é obrigado a comprar Bitcoin. Obrigado, só pra ajustar. E aí se o mercado anda, já era, você ganha um carrego todo. Né? Legal. Ca- Pô, pode fazer. Eu fiquei contente aqui que você trouxe um autor que eu gosto muito, cara, que é o Lopes de Prado. Uhum. Só que quando você vai ler as coisas dele, ele geralmente é bem pesado na matemática às vezes, Sim. né? O que uma pessoa que é um investidor pessoa física, consegue aplicar, assim, dessas ideias de forma mais simples, para gerir melhor o risco? Cara, a gente tá vivendo uma época incrível, né, cara? Incrível. Dá pra pegar o PDF, jogar na mão do ChatGPT e falar: ChatGPT, ensine Lopes do Prado para um menino de 5 anos de idade, entendeu? E faça analogias, metáforas da sementinha de eu acho que eu sou capaz também de fazer, assim. Mas eu acho que é isso. Principalmente ali, é você overfitar o passado. Entendeu? É você falar, agora, essa semana o meu indicador é o melhor do mundo, e aí semana que vem ele não funcionou. É você fazer modelos velhos para algo que é tão dinâmico, tão complexo como o mercado financeiro. Você Que foi a viveu provocação inicial, né? É. Pô, aconteceu 4 vezes uma coisa, será que Uhum. a gente pode deduzir alguma coisa sobre o futuro com essa observação? Não, então acho que o Lopes do Prado ele tira, ele coloca você com o pé no chão. Uhum. Porque é difícil você sair do mundo natural em que você é um psicólogo, um advogado, no máximo um engenheiro, e você ir para o mundo complexo da estatística, das distribuições. Você nós não temos um ferramental para isso, Você não né? consegue reproduzir o experimento, não? E não é o assunto. As pessoas Uhum. ficam discutindo por aí no mercado financeiro, no Twitch, tal, fofoca, um ativo, uma coisa que nem o Banco Master, e ninguém está discutindo o que é uma grande carteira, o que é um grande retorno, o que é um investimento. Nunca ninguém se perguntou qual é uma boa filosofia de investimento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa treinar um exército de jovens, de pessoas no Brasil a fazer isso, porque a solução para o mundo é o mercado de capitais. É outra. Porque o mercado de capitais financia o empreendedorismo. E o empreendedorismo é a única maneira de criar riqueza para a sociedade. O cara pegou um produto por R$1 e vendeu por R$3. O cara que comprou vale 7. Pronto, ele criou R$6 ali, né? Então, esse cara tem que ser financiado. E quanto melhor financiado ele for, não for juros, for um risco compartilhado e tudo mais, melhor. E se você usasse seguros, eles funcionam para a sociedade, eles diminuem o risco da sociedade. Então você consegue, de fato, melhorar, aumentar a riqueza da sociedade como um todo. Isso é muito claro. Então a gente precisa treinar as pessoas nisso. Aprenderem a mercado de capitais, alocação de portfólio, escolher bons ativos. O mundo vai tokenizar, como é que a gente faz isso da maneira certa? Entendeu? Eu acho que essas grandes questões aí a gente tem uma avenida inteira. O mercado vai ficar muito mais sofisticado, muito mais interessante do que ele é hoje. E eu acho que isso aí foi uma coisa que as pessoas estão começando a perceber agora, né? Sim. Não é mais o mercado de 2021 que você compra uma altcoin, ela vai pro escambau e você fica rico do nada, né? Perfeito. O que você acha que mudou de fato de 2021 para cá? Foi o juro barato? Foram distorções geradas por isso? Muito bem. Olha, o mundo hoje deve 350% do PIB. O PIB do mundo hoje é uns 80 trilhões, talvez um pouco mais. O mundo deve uns 350 trilhões. Se o juro fosse 5, a gente precisaria de uns 14, 15 trilhões por ano só de serviço, só para pagar os juros que o mundo está fazendo. Famílias, empresas e governos, né?
Então, já é impagável. Já é uma corrida contra o rabo. Não tem como isso terminar bem. A gente vai precisar de eh, tem vários termos, né, para chamar, mas eu tenho chamado de jubileu. Que é o jubileu? O jubileu no passado era quando uma sociedade ficava tão pesada de de juros, de dívida, de multa, de briga, então o rei, o monarca ia lá e liberava a dívida de todo mundo. Uhum. Porra, então você está propondo um grande reset? Não, eu não estou propondo. O que eu estou dizendo que vai acontecer é o seguinte: se houver uma dúvida com relação ao pagamento, os juros da dívida, então vai haver um aumento exagerado dos juros das dívidas todos, e isso é o efeito de você colapsar o valor das dívidas. Uma dívida pré-fixada de 30 anos, ela custa 80 centavos, digamos, se o juro for 4% ao ano. Se o juro for 5, se aumentar 1% nos juros, o valor do título cai 30%. Uhum. Então o título pré-fixado ele se desvaloriza muito quando o juro sobe, ele é colapsado. Então, a única maneira da gente voltar a ter uma moeda que tenha valor, porque todo mundo fala da impressão monetária. Ah, foi imprimindo moeda, o Banco Central imprimiu moeda. Não é assim que funciona. O Banco Central, no máximo, ele distribui ali os Bank Reserves, com garantia de título curto e tal. Quem faz a impressão monetária são os bancos. Eles que emprestam dinheiro, eles que pegam o dinheiro e fazem a alavancagem. Então, esse aumento da base monetária que está acontecendo, ele tem data para acabar. Porque ele é uma dívida comprometida com os juros que vai vencer. Então, toda essa riqueza global ela foi paga com juros, com dívida. Ela comprou-se com dívida. Então, para que a gente possa, digamos, diminuir o valor dessas dívidas todos, que são quase 400 trilhões de dólares, o valor dos ativos vai ter que diminuir. E não só isso, essas dívidas elas estão depositadas como colateral, como garantia. Ela é tanto uma garantia de um FDIC, se é a dívida de uma família no automóvel, quanto ela é um colateral de um treasury, de um banco que tomou dinheiro em algum lugar e se alavancou. Se essa base, se esse colateral, se essa dívida diminuir rapidamente o seu valor, a única coisa que vai sobrar é chamada de margem. E chamada de margem exige uma venda massiva de ativos líquidos, de ativos de risco. Então, nós temos já marcado, agendado uma crise de liquidez, uma crise deflacionária. Então, assim, a base monetária inflou, mas a base ela vai diminuir. Nós vamos ter uma diminuição acelerada da base monetária. Então, no relativo, a base monetária do Bitcoin vai aumentar. No relativo. Uhum. Porque a do dólar vai diminuir. Então, todo esse benefício que o Bitcoin teve até hoje, vai ocorrer o efeito inverso. E o que está acontecendo agora é que já tem menos dinheiro do que tinha em 21 e 22, e tinha menos truques para os bancos centrais fazerem, então a situação já está se apertando. Se a IA vai salvar o mundo e a gente vai conseguir ter austeridade, pagar dívida, mudar o perfil, dá para salvar, dá para isso não acontecer? Dá. Mas é improvável, é improvável. Então, na medida que a liquidez é diminuindo, ainda tem a euforia. Ainda está acontecendo a euforia. A euforia é nas IAs, euforia são os private banks que começam a vender para o seu cliente que o juro vai cair, que não tem mais prêmio, então tem que comprar a bolsa. Então tem muita gente comprando essa tese final da bolsa. Eu não sei se a gente vai ter de fato uma mudança no fundamento da sociedade e as IAs vão salvar o mundo, ou se nós vamos ter essa grande crise de liquidez. Mas não dá, o mundo não consegue pagar 15% do PIB de dívida ao ano. Vê na sua família. Sim. Aí. Não, a conta realmente é estrondosa. Mas assim, cara, você não acha que pelo fato do Bitcoin ter uma configuração escassa dos 21 milhões, né? Eu não vou nem entrar no mérito de tudo isso para o pessoal que está assistindo já deve saber, mas também... Sim. Que ele pode acabar se beneficiando nesse caso, porque assim, existe uma teoria de desdolarização, né, que você acabou de explicar pra gente, tem um dos motivos, mas também, sei lá, um outro motivo é quando os Estados Unidos sancionou a Rússia do sistema SWIFT porque eles atacaram a Ucrânia, né, então Sim. eles utilizaram o dólar como uma arma de guerra. Sim. Não, né, em Sim. tese. Isso coloca em xeque a confiança do dólar. Sim. Né, e aí os países, jurisdições começam a se questionar, pô, o que a gente pode ter dentro das nossas reservas
que não pode ser utilizado como arma de guerra, que é inconfiscável? O ouro, beleza. Mas o Bitcoin, pô, é muito mais transportável do que o ouro, por exemplo. É um ativo melhor nesse caso. Então, assim, qual que é o ponto? Você não acha que tudo isso que você explicou, né, e até com o argumento que eu trouxe aqui, não acaba... Não é acabando com a hegemonia do dólar, porque a gente não é contra o dólar aqui, não acho que as empresas dos Estados Unidos vão acabar, né, e o dólar vai continuar sendo o líder, mas pode perder share para alguns ativos, como, por exemplo, talvez Bitcoin, talvez ouro. Então, mas nós temos essa fronteira de eventos, que é essa grande crise. E essa crise, ela necessariamente aumenta o dólar. Ela é uma crise deflacionária. Então, os ativos se desvalorizam e o dólar sobe. Para você ter uma ideia, a gente cita muito o colapso de Roma, né? A Roma fez muita impressão de moeda, inflação, aí e tal. Turma, o denário durou mais 1000 anos. O denário durou até o ano 1000, até a Idade Média lá o pessoal usava o denário. E a Idade Média foi uma época tão evoluída que era discricionário, nem era na moeda, era na caderneta, entendeu? Então o pessoal não fazia liquidação mesmo, porque eram os feudos lá e tal. Então assim, vai enxugar a liquidez do dólar. Então o dólar ele vai se valorizar. Essa crise faz com que ele saia mais valorizado. É claro que depois pode haver uma impressão louca de moeda, e aí é aí que o Bitcoin prova seu valor. Nesse até as momento. stablecoins, na real, elas estão ajudando a ter mais dólar na economia mundial, né? Porque... E a participação do dólar tem aumentado. Não está diminuindo, está aumentando. E essa queda do dólar, o pessoal acha que está enfraquecendo, é ruim para o dólar. É a melhor coisa que o dólar caia. Porque se houver essa crise de liquidez, o dólar vai subir muito. A dívida da China é pior que a dos Estados Unidos. A dívida do Japão nem se fala. A dívida da Itália, da França, entendeu? Então, a situação é muito, muito grave. O que a gente pode ter é um otimismo com essa coisa, talvez, do fim de conflitos, talvez aí de uma libertação da América do Sul, que volte a ser mais capitalista e que consiga capturar algum tipo de projeção de aumento de PIB, que poderia diminuir um pouco essa dinâmica que a gente está vendo. Mas não dá para saber se isso é só uma narrativa que vai gerar um otimismo e que no final as coisas vão dar errado, ou se de fato a gente consegue fazer essa virada. Mas a gente pode ter 3 configurações de crise, de crash, de colapso. O primeiro é o do mercado, que é tipo chacoalhar a árvore para derrubar os pobres. Eu vi uma vez um banqueiro falar isso numa noite de poker, faz uns 20 anos aqui no Itaim. Então é para chacoalhar a árvore, entendeu? O que aconteceu em 2020. O mercado cai loucamente, todo mundo estava muito alavancado, liquidado. Por quê? O banqueiro do Fed, o Fed, quem manda no Fed são os bancos, né? Ele é privado, né? Ele é metade público, metade privado, Sim. né? Foi criado lá em 1912, ele tem ações, né? O JP Morgan é o maior acionista do Fed. Então ele interfere verdadeiramente. Então, assim, os grandes banqueiros seculares, eles gostam desse ciclo. Porque no otimismo eles vendem os ativos do mundo pra gente e no crash eles imprimem ele imprime a moeda, ele mesmo pega o dinheiro baratinho e ele compra de novo. Então, pensa o seguinte, você acha que vale a pena pro Fed financiar o mundo enquanto a dívida ainda tá valendo 4 trilhões e trilhões? Não é melhor que o Treasury caia para 20 centavos? Aí o JP Morgan fala, agora eu quero esse dinheiro a zero aí, me dá. Entendeu? Que eu vou comprar 20 centavos. Então, o Fed não vai salvar o mundo com a faca caindo, porque não é o papel dele. O papel do Fed é salvar os bancos, entendeu? E os bancos, pelo menos os grandes, serão salvos. E não só serão salvos, como eles sabem ali a hora, né, que eles vão ligar a impressora e começar a comprar tudo de volta. Porque na hora que começou a comprar de volta, aí você tem ali a confiança, a segurança, e aí os ativos voltam a subir. Então, quem sai da festa é quem não fez a estratégia pensando até as últimas consequências. Tem que pensar até as últimas consequências, porque as últimas consequências é que fazem com que o dinheiro troque de mão para valer. Se você tiver muito alavancado antes de chegar à festa, você pode nem participar. Uhum. Roxo, eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, quando você olha para o Polymarket, você vê que as probabilidades de ter corte de juros em dezembro eram bem grandes, né? Acho que era mais de 70%, se eu não me engano. Eu sei que era mais de 60%, e agora caiu para menos de 30%, né? Então o mercado está estimando que provavelmente o Powell não vai cortar juros em dezembro, mas a gente ainda precisa acompanhar os dados econômicos, que agora com o fim do shutdown a gente consegue
acompanhar mais de perto. Beleza. Se a gente não tiver corte de juros, como é que você enxerga essa questão de liquidez? Porque, por um outro lado, existe uma teoria, né, de que a Treasury General Account, a conta corrente do Tesouro americano, ela acumulou $1 trilhão e títulos eles podem começar agora a injetar esse dinheiro nessa liquidez na economia, se não tiver corte de juros. Mas você fez uma teoria de que você acha que vai ter uma crise de liquidez. Então, eu fiquei meio confuso nisso. O que você está enxergando daqui para frente, cara? Não, a impressão, ela vai acabar acontecendo porque o dinheiro do Ripple acabou. Eram 3 trilhões ali em 21 e é normal. O Fed parou de fazer o quantitative easing e começou a fazer o enxugamento, o tightening. E na Uhum. medida que isso foi acontecendo, as reservas bancárias foram diminuindo, estão em 3.700, agora 3 trilhões e 700, ou 2.900, uma coisa assim. E o Ripple foi para zero. Hoje está zeradinho ali. Então, o Fed vai precisar da liquidez quando for necessário, mas é sempre com colateral, né? Então não tem problema ali o Ripple. O problema é o seguinte: se o Fed tentar baixar os juros na marra, ele vai ser obrigado a dar dinheiro naqueles juros. Então, quando um banco fala assim, o juro agora é 4, ele está dizendo, eu dou a 4 e eu tomo a 4. Não é só que eu estou tomando mais barato, mas eu também estou dando dinheiro para o mercado. E o Fed não vai querer dar dinheiro para o mercado, porque ele pode quebrar também. O Fed tem um balanço limitado. Ele não tem 50 trilhões, com 60 trilhões para servir o mundo. Então, ele vai servir, mas é por isso que ele tem essa limitação. Ele não pode baixar os juros assim, na canetada. E se o mercado. Você percebe que quem manda na decisão é o mercado, através da aposta. No final, sempre dá o consenso, né? Não tem uma surpresa, ele cortou mais do que devia, porque, na verdade, é meio que o Fed, ele finge que ele manda na curva, mas ele só manda na curva de um dia, porque o resto é o mercado que manda nessa curva. Então, o que ele fica fazendo é sinalizando, olha lá, agora melhorou, ele fica fazendo uma sinalização. Então, assim, ele pode ainda ajudar muito o mercado, mas se a gente tiver uma baleia boiando, algum evento exógeno, alguma coisa inimaginável, ele não tem o que fazer. Ele não consegue salvar o mundo, pelo menos não nas condições atuais. Precisaria de um sofrimento muito grande até que ele resolvesse de fato intervir de vez. Mas o que você acha, assim? E só para complementar, o Bitcoin, Ah, ele se beneficiou de todo evento de liquidez, todo evento da impressão monetária. Ele é um beneficiário disso, porque em termos estruturais, em dólares, o Bitcoin não tem valor intrínseco. E eu digo isso e as pessoas ficam muito bravas comigo. O que significa isso? O valor intrínseco, ele é composto de duas coisas. Primeiro, o valor de liquidação. Então, você tem uma empresa, uma construtora, ela tem 200 milhões em caixa. Se liquidou, ela vale 200 milhões, pelo menos. Uhum. Ela tem dinheiro em caixa. Não é o caso do Bitcoin. Não tem nenhum dólar dentro do Bitcoin. Só tem Bitcoin. Outra coisa, o Bitcoin não tem nenhum fluxo de caixa futuro. Nenhum. Ele não promete nenhum, nem na perpetuidade. Ele não tem nenhum fluxo de caixa. Então, ele é um ativo que não tem valor intrínseco. Todo o valor dele é extrínseco. É um valor de uma promessa. E não tem problema. é igual ouro. É normal. Então, o ouro tem valor residual, o ouro tem valor de Ele pode ser utilizado em ser outras utilizado coisas, né? na economia e tal. Então, assim, isso faz com que quando a taxa de. Porque como é que é a fórmula do fluxo de caixa? Você pega todos os fluxos do ativo e vai descontando pela taxa de juros do prazo e depois você está tudo a valor presente. Como o valor do Bitcoin está muito no futuro, quando os juros caem, eles sobem muito, loucamente. Qualquer coisa que tenha qualquer fluxo de caixa vale infinito se o juro for zero. Essa equação ela chega nessa resolução. Da mesma maneira que quando os juros caem, ele valoriza muito, quando o juro sobe, é natural que ele valha menos. E o ouro também. Porque o ouro não tem carrego. Então, quando que o ouro sobe? Em duas situações. Primeiro, tem inflação na praça e não tem juros. Antes dos juros subirem, o ouro sobe. Depois, o ouro sobe no final do ciclo, quando você tem incerteza quanto a pagamentos, crise de conflito armado, esse tipo de coisa também, o ouro sobe. Mas na normalidade, o ouro não sobe porque ele tem um pedágio, né? Você paga um pedágio, você não tem você não recebe nada para carregá-lo. O que você acha que o Fed tá fazendo agora com essas declarações de que ele tá começando a encerrando o QT para
fornecer mais liquidez para o mercado? Qual a estratégia aqui por detrás do Fed que você acha? Não, é exatamente o que a gente falou. Ele mudou o nome do instrumento, não é mais quantitative easing, que pega mal, né? Mudou também uma questão técnica, mas ele vai, de fato, vai servir a liquidez, principalmente do sistema bancário interno ali do Ripple, né? Que é o quê? As compromissadas, né? Hum. Então, algum banco ficou ilíquido ali na hora de fechar o balanço naquele dia, ele entrega títulos e aí o Fed entrega a liquidez para ele. E isso pode valer um valor muito grande. Ele pode tanto fazer isso com desconto, é um tipo de linha, então ele dá o valor de mercado mesmo do título, então ele desconta o valor e aí ele só te empresta o valor do título, ou em algumas linhas mais especiais para bancos que se encontrarem em situações mais difíceis, o título entra com o valor de face inteiro. E isso aí, você acha que vai ter o mesmo efeito sobre o Bitcoin como o que teve lá em 2020, 2021? Ou vai ser um efeito muito mais reduzido? Se o Fed conseguir, aí vai ter bem positivo mesmo. Se o Fed realmente conseguir imprimir moeda, salvar o mundo de um crash de liquidez, e a gente voltar a crescer, e eventualmente, o problema são as contas públicas tendo que melhorar muito, né? Mas se a gente conseguisse fazer essa lição de casa, o Bitcoin voltaria a subir loucamente. O que eu não entendi Até porque a riqueza voltaria a crescer. Né? O que eu não entendi é por que o Fed não conseguiria fazer isso. Porque ele depende do rendimento dos títulos, porque ele precisa que a economia americana produza o tanto que ela precisa produzir para pagar a dívida? Por 3 ou 4 motivos. O primeiro motivo é que se ele baixa os juros, ele é obrigado a emprestar dinheiro. Sim. Então, se houver uma demanda, tipo, hoje o balanço do Fed é 7 trilhões. Se tiver uma demanda de 10 trilhões, o Fed não tem emissão, ele não consegue fazer essa emissão de bank reserves, ele não vai fazer. Outra coisa, ele está competindo com o próprio governo, o próprio Treasury, porque o Treasury hoje tem uma demanda muito grande para rolar as dívidas. Então, o próprio governo americano hoje é uma grande sugadora, né, de liquidez. O terceiro motivo é que o banco tem que ter a condição de tomar o dinheiro. Não adianta, ele não vai dar dinheiro a qualquer condição. O banco tem que ter ali o colateral, mas os bancos já estão no limite das garantias, da gestão de garantia. Antes de 2008, um colateral servia para 10 empréstimos. O brinquedo quebrou em 2008. Então, de 2008 para cá, a gente já vê numa condição de muita dificuldade. Tem a questão do Japão, que também está se degradando, mas mais do que isso, tem que ver se o banco vai querer tomar o dinheiro. Porque o banco tem que ter alguém na contraparte que ele também tenha uma garantia, que ele também tenha um plano de negócio positivo. O banco não vai tomar dinheiro para emprestar a qualquer preço. E são os empréstimos dos bancos que são a base monetária. Então a liquidez, ela é dívida. Ela não é moeda. De moeda real, só tem 20 e poucos trilhões de dólares, em dólares mesmo. O resto é só crédito. Mas é isso que me deixou um pouco na dúvida, porque quais formas de liquidez e fiscal você acha que vão ser as mais prováveis nos próximos meses, assim? Não, a gente pode ter um tempão sem problema. A gente pode, de fato, ter um pouso suave, a inflação pode convergir mesmo, ainda mais agora que o Trump está conseguindo ajustar melhor a coisa das tarifas, a China está exportando deflação, isso pode acontecer. Se a gente tiver uma normalização na inflação e a gente puder baixar os juros, a gente pode rodar com a economia desse jeito mais 2, 3 anos, sem problema nenhum. O problema é uma baleia boiando. O problema é uma crise num país, num banco, numa Lehman Brothers da empresa. vida. Esse desemprego que por enquanto parece que não está afetando tanto, começar a afetar de fato o mundo. Emocional, é aquela questão que a gente falou. Agora, precisa ter energia acumulada. Nós não estamos numa situação atual de energia acumulada. O que é energia acumulada? Tem que ter uma sensação de respiro. Tem que ter uma calmaria. O pessoal tem que parar de comprar seguro. Por enquanto, o mercado está muito tight ainda. Pessoal, a tensão está no ar. Tem que ter uma percepção de que deu certo. Entendeu? Esse vai ser o sinal. A volatilidade vai cair muito. O Bitcoin pode eventualmente até fazer máxima de novo, tranquilamente. Mas isso não significa que nós estamos livres. Por quê? Quando o mercado para de oscilar, quando ele começa a oscilar cada vez menos,
A gente acha que o mercado tá ficando mais tranquilo, mais calmo, mais seguro. Não tá. Ele tá acumulando energia. Eu trago um dia aqui um gráfico mostrando que, de fato, na hora que o corpo da distribuição encurta, as caudas aumentam. Uhum. O alvo vai mais longe. Ele tá pegando energia. Então, não dá pra gente ficar abrindo o X e um gráfico, mais uma análise on-chain, e achar que ali você vai surfar o mercado, porque é muito... Você viu o nível de complexidade do que a gente falou aqui? É melhor ter um modelinho. Uhum. É o percentual disso com aquilo, é colocar uma média. E como eu falei, se ainda é faixa amarela, faz um modelo simples e vai estudando, vai aprendendo. Dá para ter um portfólio só de criptos, não tem problema. Mas ele tem que ser barbell, tem que ter caixa, senão não dá. E também aprender a trabalhar com derivativos, com opções. Ô, Roxo, eu fiquei com duas dúvidas aqui, que você falou sobre a inflação e sobre o desemprego. A meta dos Estados Unidos de inflação, né, acho que agora está na casa dos 3%. Você acha que isso vai ser o novo normal, uma inflação alta, não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo? Oficialmente não está para 3%, mas acho que eles estão normalizando isso, né? E eu fiquei com uma outra dúvida também da questão dos empregos, que tem muito a ver, assim, hoje o emprego dos Estados Unidos ele está teoricamente fraco e muita gente tem esse argumento de que provavelmente é por conta de IA. Uhum. Você acha que já tá tendo impacto disso nos empregos mesmo? Ou é só um discurso que a gente não conseguiu ver de fato ainda? A gente vai ver mais pra frente. Perfeito. Primeiro, a questão da inflação, qual que era o detalhe que você queria? Se você acha que o novo normal vai ser 3%, né? 3%, ou nos Estados Unidos, ou uma inflação mais alta no mundo. Então, isso daí já é o imposto inflacionário, né? Isso já é terrível, né? Não deveria ter, né? Essa perda do poder de compra, né? Porque que é o que a gente chama de inflação, na verdade, é a perda do Exato. poder de compra. A inflação já é quando você mexe lá na base monetária. Então, assim, enquanto tiver inflação, não tem problema. Os ativos líquidos vão estar subindo, os ativos de risco de valor vão estar subindo, o juro real vai ser baixo, porque tem inflação. O problema é a crise deflacionária. O problema é faltar comprador. E aí que você conecta com o desemprego, né? Claramente dá para ver ali a criação do ChatGPT e o desemprego aumentando e o PIB subindo, né? Então, os empregos diminuíram e a bolsa subindo. Veja, Tem um se eu padrão fosse em um cá, né? economista clássico, tradicional, eu ia dizer, agora chegou a crise. Mas não, você tem um evento exógeno explicando que é ali o ChatGPT. Eu estou usando isso muito, realmente. O que a gente faz hoje lá precisaria de 5 vezes mais pessoas do que a gente está fazendo hoje. Vai atingir também, daqui a pouquinho, o blue collar. Porque hoje está atingindo o white collar. É o cara de escritório, é o estagiário, é o advogado e tal. Vai atingir o blue collar, porque os robôs estão chegando, né? Você viu ali o da Tesla, me parece que vai acontecer mesmo, por 10, 12 mil dólares. Pô, com uma justiça trabalhista no Brasil, vale a pena você ter um robô ao invés de ter um funcionário, infelizmente, né? Então, eu acredito que isso veio para ficar. Agora, pensa nisso como tendência. Como é que você vai gerar o PIB, né? Como é que você vai conseguir continuar aumentando o crescimento se, por exemplo, a China já está decrescendo a população, né? O Japão já está decrescendo a população. Então, você vai ter uma diminuição do emprego, também uma diminuição da população e um aumento da tecnologia, e isso pode ser positivo ou negativo. Se isso acontecer de uma maneira desordenada, caótica, você pode ter que nem um filme distópico aí, de escravos e tal. E de outra maneira, você pode ter, de fato, os sistemas criando riqueza para a sociedade, você tendo um sistema de incentivos, você pode ter uma renda mínima? Não tem problema, desde que ela seja alinhada com incentivos adequados para uma mudança de paradigma, Você né? acha que pode ter uma renda mínima universal? Dá para voltar? Acho que não dá nem para voltar mais, né? Não tem o que fazer. Acho que tem que ter a renda mínima universal. Mas ela precisa estar alinhada com incentivos. O cara tem que estudar, tem que buscar emprego, tem que aprender, tem que... Por exemplo, uma coisa que está crescendo que pareceria uma opinião, sei lá, de ditador. Quem recebe Bolsa Família não poder votar. Acho que era uma coisa mínima, porque se a pessoa está dependendo do Estado, ela tem conflito de interesse. Sim. A gente que é especialista em compliance, estuda compliance para todo lado, não dá para a própria pessoa que depende do negócio votar, né? Então, assim,
eu acho que dá para a sociedade melhorar muito, mas a questão do desemprego pode, de fato, impactar as cadeias de uma maneira não linear. Então, eu estava falando que você tem um crash no mercado, que é esse para chacoalhar os pobres. Legal, o mercado vai lá embaixo, quem é liquidado, quem compra, você viu, o Buffett está com quase 400 comprou o Google, né? bilhões aí, tá comprando o Google já e tal. Legal. O segundo é isso ter desdobramento econômico mesmo. Hum. Que nem 29. E poderia acontecer. Entendeu? Tem um baita desemprego. A entrega da promessa da IA não ser uma entrega tão poderosa quando a gente está acreditando. Lembra, anos 20, anos 30, era avião, entendeu? Era rádio, era telex, era computador. Foi uma disruptura muito grande. A gente achar que a IA vai ter o mesmo impacto é otimista. Eu acho que é possível, mas é otimista. Então. É difícil de medir isso, né? Só quando Difícil. a gente vê. Difícil. Sobre isso aí, eu fiquei aqui pensando, né? Porque a gente tava falando de, associação e causalidade no começo da conversa. Sim. E aí você falou, tem aquele gráfico, na hora que inventou o GPT versus o gráfico do emprego. E o Fed, semana passada, ou foi essa semana, não me lembro, lançou, o Fed de São Francisco, soltou um estudo de 150 anos sobre o impacto tarifário sobre a inflação. E aí o Powell tá falando, não, vai ter inflação no curto prazo, no caso de tarifa. E o Fed de São Francisco falando exatamente o contrário. Você vai ter, estudamos aqui 150 anos de mudança tarifária, impacta negativamente o emprego e impacta negativamente a inflação, por isso que o Trump está falando abaixa juros. O que você acha que está de fato afetando o emprego, cara? É mais essa questão da tarifa e da imigração que veio com a nova gestão ou de fato a IA? Apesar de talvez a gente tenha um efeito misto aí, né? Não, eu acho que são esses fatores todos, é o endividamento todo, você tem 20% das empresas americanas dando lucro, o resto não tá dando lucro, o resto é empresa zumbi, né? Você tem uma quebra dos modelos de negócio. Muitos negócios tradicionais não dão mais dinheiro porque não tem valor agregado, porque uma startup vai disruptar de uma maneira que ela vai ganhar 1 bilhão e você vai deixar de ganhar 10. A destruição criativa, ela tem esse efeito também. Antes dela criar riqueza, ela destrói toda uma indústria. Lembra o que aconteceu com a música? No final, vem para melhorar. Eu acho que a gente, daqui 1, 2 gerações, vai ter pleno emprego novamente e tal. O problema é o emocional de um crash, de uma correção, acabar indo para a economia e acabar indo para a sociedade. Por exemplo, se os estados quebrarem, né? Os estados ou eles vão ter que fazer uma grande manobra de austeridade, isso vai passar por tirar direitos, mandar a gente embora. Se os estados não conseguirem fazer isso, porque a eleição é sempre, né, um jogo de promessas, se for quanto pior, melhor, a gente pode ter problema, como diz o Ray Dalio, problema de conflito civil, entendeu? De desordem. Nós estamos vendo isso no México, estamos vendo isso no Nepal e numa série de lugares. Então, os desdobramentos de segunda e terceira ordem do que pode acontecer é muito absurdo para a gente ter uma tese. A gente tem que ter caixinhas, gerenciá-las, entendeu? Uma coisa que protege a outra, redundâncias, pensar até as últimas consequências. Aí, acompanhar o dia a dia do noticiário, da economia, da política, vira um deleite. É divertido. Porque subir um pouco, você vai vender um pouquinho, vai recomprar uma put, vai lançar uma call, entendeu? O zigue-zague, ele vai ser favorável, porque você tá propenso a se beneficiar da volatilidade. Você tá antifrágil. Você tá dançando com a música. Isso. No ritmo, exato. E aí, você falou também do crash de 29. Se a gente vai ver um novo grande crash ainda, quem foi que ganhou dinheiro em 29 e que pode talvez aproveitar algum aprendizado aí do que a história nos ensina num futuro crash? Você pode ter um portfólio robusto, que é aquele que tem muito caixa. Porque na crise o caixa é o rei, né? O que é o caixa? O caixa hoje, no sistema legado, são os T-bills, que são os títulos de curtíssimo prazo. Pode ser americano, pode ser também de outros países com o mesmo nível de rating, eventualmente emissão de algumas empresas, tipo Apple e tal, que tem um rating muito bom. É muito líquido. Isso é caixa.
O resto todo são ativos, né? Então tem que ter bastante caixa. E dá para ser antifrágil, que é o que eu pretendo ser. Eu venho, assim, eu brinco que tudo que eu tenho eu coloquei no rochedo dos nossos indicadores, nos nossos métodos e tal. Tudo por quê? Porque eu acho que vem um grande movimento aí nos próximos meses e anos. E se você tiver o seguro de carteira, que é esse pozinho, ele pode se multiplicar muitas vezes. O fundo do Taleb, né, que é o Universa, no Crash de 2020, ele transformou 200 milhões de dólares em 40 bilhões. Uma coisa assim, multiplicou 40 vezes. Multiplicou 40 vezes o patrimônio. Eu estava lá em Nova York com eles, fazendo o curso no dia que isso aconteceu. Fui lá no bar tomar uma lá com o Taleb e o Spitznagel. E era o primeiro dia do Crash lá no Carnaval de 2020. E quando eu fui voltar de Nova York para São Paulo, quase que eu não voltei por causa da pandemia. E a bolsa caiu e o fundo dos caras multiplicou 40 vezes. Se fosse 1 bilhão, era isso. Era 500 milhões de dólares, virou 20 bilhões de dólares. Caramba. Porrada. Então, quem tiver nessa condição vai ganhar muito dinheiro. Você vê, o próprio cara da grande aposta lá, o Big Short, Michael Burry, tava tentando fazer esse tipo de coisa, né? Comprar derivativos e tal. Eu não sei se, na verdade, ele tá fechando o fundo porque ele vai continuar operando na física, mas ele é um cara que tenta farejar, né, esses tipos de evento. Agora, a carteira ideal, ela é muito comprada em risco. Uhum. Por quê? Porque a maior parte do tempo, os ativos de risco estão subindo, e eles vão continuar subindo. E é essa alta que paga o seguro, que se beneficia do zigue-zague. Então, você pode ser muito antifrágil e ter 98% do seu dinheiro em ativos muito arriscados. Né? Ou ter, sei lá, 60%, 70%, até para você também se beneficiar do bear market, do zigue-zague. Então, assim, é mentira que a única maneira de aumentar o seu retorno é aumentar o risco. Esse paradigma está furado. É possível você aumentar o seu retorno e diminuir o seu risco. Através das mãos certas, das apostas certas, ativos que sejam... Um seja o inverso do outro, por exemplo. Eu achei legal que você tocou num tema que todo mundo que estuda ali o Finanças 101 vai estudar, né? Que é o risco específico, o idiosincrático e o sistêmico. Como que você encontra esses ativos que são descorrelacionados, principalmente pro cara que tá investindo em cripto, né? Eu acho que às vezes as pessoas que estão investindo em cripto estão muito focadas em cripto, às vezes esquece que tem opção, às vezes esquece que tem ouro tokenizado e fica ali só no, né, max long, ou então vai fazer ali um caixa. Como que você constrói esse portfólio robusto, assim, para um cara que tá mais focado em cripto? Muito bem, então os 5 passos, né? Primeiro é a diversificação barbell. Se tiver ativos muito arriscados, tem que ter ativos muito conservadores também, numa proporção adequada, tá? Se você não tiver nenhum seguro de carteira, nenhum pozinho, nenhuma put que proteja, então, tecnicamente, se você tiver mais do que 30% do seu portfólio em ativos muito arriscados, que podem colapsar, então você corre o risco de perder o dinheiro todo. Mesmo os 70% que estão na parte conservadora. Porque o ativo arriscado cai, você compra mais dele, ele cai, você compra mais dele. Então, a proporção certa é 30%, 40% do arriscado e 60% do conservador. Agora, se você tiver o seguro de carteira, que é muito barato no S&P, aí não tem problema nenhum. Aí você pode aumentar, pode ser maior a sua parte arriscada. Por quê? Porque quanto maior a parte arriscada, mais seguro. Na hora que o mercado cai muito, o seguro valoriza e sobrecompensa a perda na carteira com ganho. Perdão. Então, eu acho que ele tem que aprender a mexer com derivativos se ele quiser ser muito ativo em criptos. E aí vai ter situações em que a volatilidade vai estar baixa, o Bitcoin vai estar baixo, as condições vão estar muito boas, e ele vai poder fazer uma mão enorme, muito segura, e vai ter momentos que naturalmente ele vai perceber que é melhor ele aumentar o seguro, ou ele vender uma call. Eu acho que ele deveria aprender a usar esse ferramental das opções, para ele não precisar nem voltar pro sistema legado. É só trabalhar com caixa, com as criptos. Lembrando que o Bitcoin é uma espécie de um benchmark aí do mercado cripto, né?
eventualmente, ele poderia também ver algumas outras teses, né? Eu vi aí que o Monero está subindo bastante, né? Zcash, né? Todas essas maneiras de privacidade. O Taleb era doido no Monero. Quando ele fez Sério? o Black Paper lá, que ele falava mal No do Bitcoin? Bitcoin, eu fazendo os cursos dele, ele falava, não, o Monero eu gosto, o Monero eu ainda tenho. Hum. Então, ele tinha visto alguma coisa lá. Então, a diversificação ela é importante também, né? Mesmo que seja a diversificação intraclasses de ativos, né? Nesse caso, dentro da classe de criptomoedas. Né? É importante diversificar também. Que irado. E achar uma dinâmica, que seja uma dinâmica que se adeque às 3 pessoas. O que são as 3 pessoas? O crítico, todo investidor tem 3 personalidades. É a personalidade do analista, que é o crítico. Ele olha para trás, para o passado, ele tem uma fé, ele tem crenças. Esse cara é que vai estudar, ele vai analisar e tal, tal, tal. Depois você tem o estrategista. O estrategista ele tem a criatividade, ele pensa no futuro. É ele que vai pensar até as últimas consequências. Nós vamos precisar ter um acordo entre os dois. Só que depois tem que ter uma reunião com o trader, que é você. Será que você consegue acompanhar 15 criptos, ver o balanço, ver isso, ver aquilo, estopar no momento? O cara é cirurgião dentista e ele tem uma carteira lá que ele acha que ele é um banqueiro. Vai dar errado. A gente sempre fala sobre isso. Porque tem um Sempre. desequilíbrio entre as 3 pessoas. Uhum. Entendeu? Ele tem um analista muito inteligente, um estrategista que pensou numa coisa muito incrível, mas o trader dele não está preparado. É. Então você precisa ter o quê? Uma consciência. Você precisa chegar no equilíbrio entre essas 3 pessoas. A fé no passado, a crença, o que eu acredito. Lembra que eu falei? Princípios, um método e um processo. Esse é o sistema. Analisar, montar a estratégia, executar. E o quinto passo da carteira é repetir e melhorar, que traz o plano inclinado. O cara quer ficar muito bom em um dia, não tem condição. Vai melhorando. Na hora que o seu método ficar tedioso, chato, aí você arruma mais um rolo. Aumenta um risco, põe mais uma moeda, estuda uma coisa nova, coloca um indicador. Você vai conseguir repetir e melhorar infinitamente. E é bom que seja tedioso e que os eventos políticos sejam motivo de deleite, não de estresse. Ah, agora se isso acontecer, ferrou. Se você está numa situação de que algo não pode acontecer, você fez a aposta errada. E o mercado vai te cobrar. O mercado, ele é um sistema que existe um anjo. E você não sabe se ele é bom ou ruim. Entendeu? Vai depender da sua posição. Por quê? Porque ele vai testar você. Se você comprar um negócio, o mundo inteiro vai mudar só para derrubar e testar a sua mão. Vocês vão pensar nisso, vocês vão saber que é verdade, cada vez mais verdade. Ele vai testar. Se você fez uma estratégia muito boa, ele é um anjo bom, entendeu? Ele vai te dar uma oportunidade de você comprar mais barato, você vender mais caro. Mas se a sua estratégia for muito ruim, ele vai te tentar. E não só isso. Às vezes ele vai te dar o beijo da morte, que é a sorte, né? Aí o cara faz, eu li uma tese que a cada X anos tal coisa acontece, eu vou comprar tudo tal. Comprei. Aí pronto. Pimba. Esses caras que estudam 30 anos não sabem nada, falando de estatística, cadê o Porsche dele e Os caras tal, falam eu que isso sei. mesmo. Exato. E aí, o mesmo anjo, que no caso vai ser um anjo muito maligno, vai fazer ele, vai pegar a cara dele e raspar no asfalto. Então o mercado é o grande humilhador. Cara, você falou pozinho, em questão do seguro. Pozinho traduzindo para percentuais. Pozinho é uma opção que custa centavos, assim. Tipo, uma Muito opção barato. bem fora do dinheiro. Muito. 40% fora do dinheiro. Uhum. Hoje, no BOVA, o pessoal tem uma ideia mais fácil do Ibovespa, e depois eu vou traduzir para o Bitcoin. O BOVA tá 156, eu tô comprando no 110. E o Bitcoin tá 90 agora, né? Não dá para comprar pozinho agora, porque a volatilidade subiu muito rápido, né? Mas seria um pozinho ali nos 55, entendeu? Mas dá para comprar seguro, Mas proteção. é que nesse caso, o 55 estaria caro pra caramba por conta da volatilidade, é isso? Porque Aí- como a volatilidade subiu, aí o prêmio fica muito caro, né? O seguro bom é quando a volta tá baixa. Deveria ter comprado antes da queda. Uhum. Aí sim. É no 106, Comprar o seguro, comprar o seguro depois da queda, você tá pegando, você tá Já tá pagando com o preço. risco ali, do aumento da curtose, né? Tecnicamente. Uhum. O que é justamente a cauda, né? O que você acha que... Pô, lógico, depende de estratégia para estratégia, mas você tem um modelo ali de classificação de regimes. Aí você fala, o Bitcoin acho que vai cair, né? O skill aqui da distribuição tá mais para esquerda. Perfeito. O que você acha que vale mais a pena? O cara shortar o Bitcoin ou ele comprar o seguro? Porque
Acho que ele vai estar pensando mais no questão de probabilidade, né? Perfeito. Olha, a gente teria que ver mais ou menos uns 4 fatores. Primeiro é a direção, como você está falando. Então é subir, andar de lado ou cair. O segundo é a energia acumulada. Se tem energia para ele andar ou não tem. Uma das maneiras de ver se tem energia ou não é ver se o corpo, né, da distribuição tá muito pertinho ali, então a cauda tá mais gorda. Então, existem várias métricas para fazer isso. Tem cálculo de entropia, Uhum. entendeu? Um IFR, existem algumas maneiras, distância de médias, para você ver o tamanho do elástico esticado, quanto que ele conseguiria distender esse movimento de queda que você está estimando. Então, a terceira coisa seria a volatilidade implícita, que é o preço do seguro. Uhum. Então, se você está estimando uma queda por conta de que você fez análise on-chain, você fez uma análise macroeconômica, você fez uma análise técnica, você tem ali 3 notas 7 que o mercado vai cair. Pô, então eu vou apostar para baixo. Depois, a energia acumulada tá alta. O mercado tá andando de lado, tá acumulando, entendeu? Tem alguns sinais. E o terceiro, a volatilidade tá muito baixa. Nesse caso, vale a pena comprar a put. Eu espero uma queda acelerada, porque tem muita energia, eu espero uma queda e a volatilidade tá baixa, então a opção tá barata. Então, você definiu uma direção, estimou a volatilidade, executou na put. Exatamente, faz a put. Se a energia acumulada estiver baixa e a volatilidade estiver muito alta, talvez seja melhor você fazer um short direto no Bitcoin. Nem que você depois faça uma proteção com uma call. Bem fora, assim, para não... Legal. Você ficar short é perigoso, mas... Uhum. Então, cada situação é personalíssima. Ela é única. Que é essa combinação entre a direção, entre a quantidade de energia, o tamanho do movimento que vai acontecer e o preço dos seguros. A combinação dessas 3 coisas é que vai me dar a minha entrada, a minha ferramenta e a minha estratégia. Entendeu? Por exemplo, se nas bandas de... Se você fez lá ondas de Elliott e você viu que pode começar uma onda 3, que ele tem uma energia para fazer um grande deslocamento de alta. Então você pode entrar com uma compra direto do futuro ou uma compra alavancada e colocar um stop, por exemplo. Uhum. Porque ou ele anda muito ou ele volta. Então as combinações vão depender mesmo desses fatores aí. Uhum. Você acha que a alavancagem ela tem um papel de utilidade dentro da carteira do investidor? E como que o cara deve utilizar a alavancagem sabiamente? Muito linda essa pergunta, porque eu já pensei muitos anos na minha vida sobre. Nós temos 3 tipos de alavancagem distintas. Primeiro tipo de alavancagem é que eu chamo de alavancagem limpa. É a opcionalidade, é você comprar opções. Ou comprar um ativo que tem muita opcionalidade, como é um Bitcoin, né, depois que realizou bastante. Ele pode deslocar bastante e você tem opcionalidade, tem a seguinte característica: perde pouco, ganha muito, tá? Normalmente também tem um custo de carrego ali, tem um custo de oportunidade, porque você está fazendo uma aposta assimétrica, né? Não é um ativo que paga dividendo, mas ele pode andar demais. Então, opcionalidade, fazer esse tipo de alavancagem é interessante. É interessante. Por quê? Porque são grandes ganhos, perdas pequenas, tem que ter a condição certa, mas é uma alavancagem que funciona bem. Segundo tipo de alavancagem, a alavancagem suja. Tomar dinheiro emprestado. Então, o futuro é uma alavancagem suja, fazer o que o Banco Master lá fez. A própria estratégia do Strategy tem que ver ali direitinho como é que ele está lidando ali com aquele passivo de dívida e tal. É que ele está fazendo a emissão de ações, que é melhor. A emissão de ações é opcionalidade. Pegar dinheiro emprestado, não. Vamos imaginar que você quer comprar uma cripto, você tem $10 mil, você toma mais $30 mil emprestado e compra $40 mil naquela cripto. Se o mercado subir 20%, você ganha 80%. Capa de revista, entendeu? O trader do ano lá e tal. Vai ganhar muito dinheiro. Mas, se o mesmo ativo cair 20%, 40 vira 32. Só que você só tinha 10. 30 é da instituição, é do termo, é do aluguel, é da conta margem. Então só sobrou $2 mil seu, proprietário. Só que agora você tá
2 de patrimônio e 32 de alavancagem. 30 de alavancagem. Então você tá 1 para 15. A corretora não aceita. Ninguém fica alavancado em 1 para 15, ela vai te liquidar. Uhum. Então, uma alavancagem suja é uma ferramenta que te permite ganhar 80% se você fizer uma alavancagem de 1 para 4 e você acertar. Só que se o mercado caiu mesmo os 30%, a alavancagem de 1 para 3 vira uma alavancagem de 1 para 15 e você está liquidado. Então, é muito arriscado fazer. Tem limite. Pegar dinheiro emprestado tem limite. Normalmente é 20% do seu patrimônio, 30%. Por quê? Por causa daquela conta que eu falei para vocês. Qualquer dia eu volto só para explicar por que é 30 e 70. Lembra que eu falei? Chama critério de Kelly. O Kelly é um físico... Kelly Criterion, né? Exatamente. Mas você usa o full Kelly ou o half Kelly? Porque tem essa discussão, né? Sim. O Kelly, ele é geralmente muito agressivo. Ele é muito agressivo, não, de qualquer maneira, o full já é agressivo, entendeu? Por isso que o limite tem que ser 30, né? O 30 é o limite mesmo. Então, na verdade, você tem que fazer um Kelly n-dimensional. Essa é a solução. Porque não tem uma carteira binária. Aquele Kelly de 30, ele é binário. É alta probabilidade de ganho e uma única aposta e o resto é caixa. Se você tem um portfólio de vários ativos, aí você tem que fazer um Kelly um pouco mais sofisticado. Mas dá para fazer. Mas o fato é esse. O segundo tipo de alavancagem é a alavancagem suja, que é pegar dinheiro emprestado. E o terceiro é a alavancagem tóxica, que é o quê? Vender os pozinhos. Vender os derivativos descobertos. Imagina, quando o Bitcoin foi de $40 mil para quase $100 mil no meio do ano, teve call de Bitcoin que foi de $200 para $30 mil. Imagina, multiplicou 70 vezes, 80 vezes, 100 vezes. Imagina o cara que vendeu essa call para ganhar $300. $200 teve que entregar 30 mil. Essa é a alavancagem tóxica, não se faz. Normalmente quem faz isso é quem está enganando o cliente ou não tem muita compreensão, entendeu? Ele tá correndo um risco oculto ali, tá vendendo um pozinho ali que é improvável que dê prejuízo, mas quando ocorrer o cisne negro, o evento improvável, esse cara tá fora do jogo. Então, né, o payoff da call, se você vender a call, é naquele formatinho, né? Aí o cara compra uma call... Vendido, pouco a ganhar, muito a perder. Caramba. Comprar a call é beleza, é alavancagem limpa. Vender a call é alavancagem suja. A perda massa é infinita. Imagina o Bitcoin vai pra $500 mil. Não, o cara que fez isso tá Pra falando. ganhar 200. É duro. Cara, e esse shutdown aí, né? Uma coisa que eu achei interessante foi que hoje os spreads de crédito, né, que é um índice aí do Bank of America que fala desse diferencial dos títulos do mercado privado versus o título público, né? Ou seja, fala um pouquinho da disponibilidade de crédito. Tá spikeando, o que é ruim para ativo de risco na margem. Sim. E ao mesmo tempo você tem ali a inflação dando um dipzinho, expectativa de inflação. Mas até aquele GDP Now, né, do Fed, projetando 4% de PIB, né, no Q3. Você acha que isso é por causa de alguma distorção nos dados do shutdown? Olha, primeiro, eu duvidava muito do Trump. O Trump, eu considerei ele 10 anos atrás como de fato um trambiqueiro, assim. Era a maneira como o mundo o tratava. Ele mesmo talvez fosse mesmo um trambiqueiro e tal, mas me parece que ele se preparou muito para esse segundo mandato, com uma equipe feríssima, estudos muito interessantes, voltando a teses antigas, essa coisa das tarifas e tal, e me parece que está funcionando. Eu não sei se vai ser suficiente para salvar o mundo desse evento que a gente está falando, mas é muito interessante. O próprio shutdown me parece que foi positivo pro governo Trump, né? Eles não aprovaram aquele monte de conta de plano de saúde para ilegal e outros gastos todos de pauta e tudo mais. E conseguiu fazer cortes, aproveitar o shutdown ali para fazer cortes. E agora tá a economia e o governo ele tá restabelecendo ali o seu processo. Eu acho muito positivo ter essa ferramenta. Eu acho que devia ter no Brasil também, porque... O GDP Now, né? Não, e também o negócio do shutdown. Acho importante que a gente não pudesse ter qualquer tipo de orçamento. Eu acho que... Imagina se fosse aprovado o outro orçamento lá, com mais 1 trilhão e não sei quanto de gastos aí com direitos e tudo mais.
e o GDP Now também. Eu acho que isso gera um tipo de incentivo que é um incentivo na ponta final, que é um incentivo interessante também. O próprio Taleb, quando teve a pandemia, ele falou assim: é melhor você dar dinheiro para a população do que fazer bailout em empresa. Porque já que na ponta final, aonde a coisa pode apertar é no consumidor, então todas essas medidas fazem com que os resultados sejam surpreendentes mesmo, surpreendentes. Tanto a inflação não explodiu, quanto ela pode convergir mesmo para um número de equilíbrio, e tudo isso foi feito 150, 200 anos atrás. Antes dos anos 10, dos anos 15, antes do Fed, no século XIX, a maior parte do imposto, dos tributos americanos, era tarifa. Era tarifa. Caramba. Cara, sobre as tarifas que eu queria comentar, porque assim, o Trump ele anunciou umas tarifas através de um ato emergencial, né? E a Suprema Corte está julgando isso justamente se ele pode fazer isso ou não, né? Tá sendo julgado Uhum. e as probabilidades, né, dessas tarifas serem mantidas eram de 50% e agora caíram para 24%. Então, provavelmente, a Suprema Corte vai acabar com as tarifas e vai reembolsar. Só que assim, pelo que eu notei aqui, essas tarifas que foram impostas por esse ato emergencial, elas representam 50% de toda a arrecadação tarifária dos Estados Unidos. Se isso for reembolsado, qual que você acha que vai ser o impacto fiscal, né, dos Estados Unidos, assim? Eu não penso nesse cenário, não. Eu acho que poderia ser a grande agulha que estouraria a bolha, entendeu? Eu não vejo os magistrados do Supremo, que são todos mais para republicanos, fazendo isso, porque, de fato, quebraria o Estado americano mesmo. São trilhões, né? São Sim. trilhões, né? De reembolso e tal. Eu não trabalho com esse cenário. Se acontecer, eu tô comprado dos meus seguros lá e vou ver o circo pegar fogo comendo pipoca, mas não penso que esse seja o caso. Poderia ser, né? O Taleb diz, né, que, citando um coach de beisebol chamado Yogi Berra, que também é o urso, urso panda, né? Não, como é que é aquele urso vou fazer a resposta de novo, vai ficar legal. Como é que chama aquele urso? Z- Aquele urso da Hanna-Barbera, que é um urso que tem que fica comendo. Ele mora no Yellowstone, como é que é o nome dele? Zé Colmeia. Zé Colmeia. Zé Colmeia. Cara, Zé Colmeia e Catatal. Então, como diz o Nassim Taleb, citando um coach de beisebol americano chamado Yogi Berra, que também é o nome do Zé Colmeia, né? Daquele personagem lá do Em inglês, né? urso inglês, né? Ele dizia que o espetáculo só termina depois que a gorda canta, né? Então é uma ópera, aquela grande ópera, o grande finale, né? Aquele clímax é quando a tal da gorda canta, né? Nada, não tô ofendendo ninguém, é o que diz lá o Yogi Berra. Então a gente tá citando o cara. Então, depois que a moça adiposamente, né, avantajada faz o grande finale, é que a coisa termina. Então, qual seria, né, esse grande finale, essa gorda, né? Seria o quê? Um Alto banco IMC. quebrando? Seria eventualmente o Supremo americano obrigando a restituir as tarifas? Aí seria. E o Trump já tá arrumando um rolo que é dar os chequinhos para não ter nem como pegar de volta, né? Então, o Trump é muito bom de pôquer, né? Não tem o que dizer, né? E próximo aos midterms, né? Que tá chegando e essa torneira fiscal vai abrir. Sim. Você acha que isso vai ter influência nos mercados de risco? Então, eu acho que por enquanto é positivo. Eu acho que tudo que o Trump está fazendo é uma maneira de salvaguardar. Além disso, ele também conseguiu desinflar um pouco a bolha no dia 2 de abril. Aquilo ali dissipou muita energia acumulada que tinha. A panela de pressão estava inchada, assim, entendeu? Tava no momento certo de ter um crash e ele teve aquele mini crash ali que meio que trouxe um suporte para o mercado subir de novo. É interessante isso. Quando você deixa um pedaço da floresta pegar fogo, né? Aí todo o material inflamável que estava ali, ele já dissipa e torna a floresta mais segura, né? Vira matéria Então, orgânica e A parece coisa nova. turbulência não é uma coisa ruim.
O ruim é uma certeza muito grande, uma alta sem fim, a volatilidade caindo, caindo, caindo. Esse é o cenário perigoso, é o excesso de otimismo. Essa preocupação geral, a incerteza. Quando todo mundo tá preocupado, eu tô tranquilo. Cara, demais. Antes da gente entrar nos takes rápidos, eu tenho mais uma, se você quiser, se tiver mais outra. Cara, eu queria que você montasse pra gente sua tese macro pro ano que vem, né? O que você acha que vai acontecer, assim, de acordo com tudo que a gente falou, com tudo que você falou também? Se pudesse montar uma tese macro pra 2026. Ah, então. De fato, é um exercício de chute, né? Total, assim, no sentido de que a gente não consegue enxergar muito pro futuro, mas eu acredito que a gente ainda pode ter um otimismo, entendeu? Eu já enxergava. Eu todo dia acompanho o conflito lá da Ucrânia com a Rússia e tal, e eu vou vendo a Rússia se deteriorando ali, né? Ela não tem mais como ganhar, ela já perdeu, né? Porque ela tá pior do que ela tava no dia 22 de fevereiro de 2022, a Rússia, com certeza. Então, o desdobramento disso pode gerar um otimismo, junto com a Venezuela também reabrindo, eventualmente Cuba, esses países todos que estão fazendo uma guinada aí para uma matriz de gestão mais austera, mais liberal e tal, tal, tal. Eu acho que isso poderia dar uma sobrevida, um otimismo, né? Mas eu acho que isso poderia vir depois com alguma coisa que poderia dar errado no meio do caminho, quebrar no meio do caminho. Então, eu acho que o meu cenário sempre é o mesmo, talvez. Que é tipo um otimismo, um rally até que alguma coisa quebre, entendeu? Algum cano quebre. E tomara que eu realmente espero, torço muito para que a economia se recupere, que as coisas andem, é bom para todo mundo. Eu não sou um homem que fica esperando o crash, quero que aconteça. Só se protege dele. Eu ganho mais dinheiro na alta do que na queda, na verdade. Então, assim, eu espero, né? Eu sou um cara otimista. Eu espero mais mudanças de gestão no mundo, com mais liberalismo e também com uma pauta também de valores, entendeu? Eu acredito muito na economia austríaca. A economia austríaca, não por outro motivo, nasceu na Áustria nos anos 20, né? Nos anos 20 você teve esse otimismo entre guerras e né, o mundo é uma festa e tal, mas você vinha também de uma base que começa em Aristóteles, passa por São Tomás de Aquino, depois pelos escolásticos tardios, né? Aí depois Escola de Salamanca, para depois chegar nos austríacos. Eles tiveram essa base dessa moral judaico-cristã. Parece que eu tô misturando o assunto, mas não tô. Tá tudo ligado. Precisa da austeridade, precisa de valores. A sociedade não pode ser hedonista, entendeu? As famílias não podem ser destruídas, as pessoas não podem querer só se divertir, elas têm que ter filhos e tal, porque é isso que faz uma economia saudável, né? Então eu acho que essa mudança de perfil de comportamento, até pelo sofrimento da sociedade, eu acho que talvez possa postergar um pouquinho essa conta. E quem sabe até a gente poderia ter uma correção dessa de modo saudável. Não sei como isso poderia acontecer. Talvez, de fato, uma rolagem dessas dívidas. Precisaria passar por austeridade. A sociedade precisaria aumentar muito a sua produtividade e diminuir as despesas, diminuir o endividamento. Seria a única maneira da gente conseguir curar o problema econômico mundial. Olha, eu acho que a moça do IMC Alto cantou. Depois dessa resposta, né? Porra. Eu também acho. Não, pô. Take rápido. Take rápidos. A gente vai agora para as perguntas. Só um segundinho. Não, imagina. Bom, take rápidos então. Agora a gente vai para as perguntas. E, bom, em tese para você responder de bate pronto, mas se você quiser justificar, você fica à vontade também, porque take your time. Sucesso. Quer começar? Quem você acha que é Satoshi Nakamoto? Isso foi parte de um censo aqui do Crypto Never Sleeps. No final do ano a gente vai compilar a resposta de todo mundo. Então não tem resposta certa e errada, a gente vai só mostrar o que cada um falou. Eu acredito que é alguma pessoa que não tem mais acesso, já não tá mais aqui. Eu acho que alguém já foi embora. Não acredito que seja uma pessoa que esteja por aí vendo tudo acontecer. É muito surreal. Não sei. Não sei. Perfeito, perfeito. Qual a sua estimativa pro preço de Bitcoin? Eu ia falar até o final do ano, mas assim, cada dia Já que estamos no passa, final a gente do já ano, tá no final sim. do ano. Já. Então pode ser até o meio do ano que vem. Puro chute, mas a gente fez, né? Eu vejo uma máxima.
eu vejo acima de 125 mil beliscando ali em algum momento. Grandes problemas econômicos acontecem ou ali por março ou lá por setembro. Você não tem ali na virada do ano e no miolo do ano, não tem, né? Aí eu falando no verbo, no presente, como se fosse, né, uma ciência e tal. Uhum. Nós tivemos 11 problemas graves na sociedade desde 1910. Né? Tivemos 12 vezes que o Banco Central tentou manipular os juros, e dessas 12, 11 nós tivemos recessão e 9 nós tivemos crashes. Os crashes aconteceram ou em setembro, outubro, ou em março e fevereiro. Ô, louco, não sabia disso. Você acredita nessa questão da sazonalidade? Não, eu acredito que é um ponto a mais de probabilidade de que as coisas aconteçam naquele período de tempo, entendeu? Entendi. Não vai acontecer naquele momento, Uhum. aumenta as chances. Foram 11 problemas graves, 12 vezes que o Banco Central fez o quê? Desculpa. Interviu. Ah, tá. Interviu baixando juros, né? Aumentando e baixando juros. Uma cripto sem ser Bitcoin. Ah, é Monero, Monero. Monero. Ele deu spoiler Legal. dessa. Pô, essa é curiosa. O que você faz pra desligar do mercado? Vou na missa, Legal. todos os dias. Boa. Um livro. Desculpa, deixa eu refazer a pergunta. Certamente você é um cara que vai ter um livro pra Pra queimar. queimar. Você vai pra uma ilha, você precisa de 2 livros. Um pra fazer a fogueira e o outro pra ler. Quais são? Perfeito. Pra fazer fogueira, o Piketty. Thomas Piketty? Aham. O Capital. O Capital lá. Ah. Aquilo ali é ruim demais, aquilo lá é a novela. O legal é que todo mundo que vem aqui fala isso. Não, mas o pessoal tava do Capital do Marx, né? Esse aí é o Capital do Piketty. Thomas Piketty. Ah, tá. Capital do Piketty. Piketty. Eu acho que você chamava do Marx. É um francês que tentou meio que reescrever de uma maneira mais moderna. Assim, ele não tem nenhuma base matemática. Nenhuma. Isso é Nenhuma. Assim, problema. muito ruim. E um livro pra levar. Nossa. Eu tô lendo agora A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Talvez eu levasse a obra toda do Taleb, que chama Incerto. Né? Uhum. Talvez eu relesse. Faz bastante tempo que eu não leio e tal. Talvez eu levasse a obra completa do Taleb. Legal. Um indicador favorito? Volatilidade implícita. Legal. Pô, essa aqui é legal. Qual o seu maior acerto, seu maior erro na sua trajetória? Eu ia falar trajetória cripto, mas a sua trajetória como um todo, assim. Não, pode ser cripto. Eu comprei cripto logo depois do crash de 2020. Paguei uns 4 mil e poucos dólares ali. Foi muito lindo. Uhum. Foi bem legal. E o pior foi quando eu comecei a operar as opções de Bitcoin. E antes de eu fazer travas, né? Hoje eu faço mais travas de alto e de baixo. Travas de alto com put, travas de baixo com call. Eu só vendi as puts. E aí foi legal. Eu fiz vários meses, deu muito certo. Eu falei, nossa, a taxa é muito alta e tal. E teve uma queda lá que me machucou. E deu uma doída ali que quase que liquidou a minha conta. Era uma conta pequena, né? Mas quase que liquidou a minha conta ali. E aí me fez mudar de método. Colocar uma proteção. Erros e acertos que ensinam a gente, né? Muito importante, muito importante. Bom, Eu tenho mais Tem uma. mais uma? Tem mais uma. Uma música, pra finalizar. A gente fez com a Rafa, então... Boa. Uma que tem a ver com risco, com probabilidade e tal. Quando eu estudava muito sobre probabilidade nos anos 2000 para aprender e tal, eu escutava o álbum Roll the Bones do Rush. massa! Então, é uma obra-prima. O álbum inteiro fala sobre isso, sobre probabilidade, chance, estatística e tal. E tem a música Roll the Bones, que é talvez a melhor ali do álbum. O Neil Peart era um cara que falava pouco, mas escrevia pra caralho, né? Cara? Foda. Nossa. Bom, Roxo, muitíssimo obrigado por esse papo. Foi uma baita de uma aula, cara. Eu acho que ninguém veio aqui e falou de estatística assim de uma maneira que é tão fácil de compreender, né? Espero aí que você que esteja assistindo também curta, comente e, além do mais, bote suas perguntas aí se você tivesse. Sim. É impossível você não ter pergunta depois de uma conversa dessa, não é? Não, pois é. Você comentem aqui, por favor, né? Deem seu feedback. Mas antes da gente finalizar o vídeo, Roxo, por favor, conta ao pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho. Sua hora. Agradeço enormemente aí a atenção de todo mundo que prestou atenção no que a gente tem para falar. Às vezes é uma conversa um pouquinho mais complexa, mas muito importante para tirar a gente da tela, né? A gente às vezes fica muito com o olho na tela ali, a gente tem que ter um passo para trás, conseguir ter uma visão mais contemplativa da coisa toda. Luiz com Z, Fernando Roxo em todos os lugares aí. Rochedo, agora a gente tem o Rochedo System lá,
um sisteminha que mostra o barbell e tal. Já tem até para ETF de Bitcoin. Então, siga a gente lá. A gente está montando essa experiência de investimento tão própria, né? Tão nova, com um perfil novo, com esse módulo da análise, depois da estratégia, depois da execução, fazendo Monte Carlo, fazendo umas coisas legais, mas com uma experiência da pessoa física. Porque hoje você tem com a IA, você conversa, olha, as chances de subir, de cair. Então, sigam a gente lá, que o que a gente está criando é muito pesado. E também para criptos. Iradíssimo. Irado. Valtinho, obrigado como sempre. Foi um prazer. Roxo, Tamo junto. primeiro episódio, Primeiro. mas você vai voltar com a gente aqui, viu? Isso, vamos trazer o professor Otávio Facuri também. Opa! Pô, combinado. Então, Otávio, espero que você esteja assistindo. O convite tá feito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, como o Valtinho comentou aqui, comentem, perguntem, compartilhem com o pessoal, por favor. Deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E bom, foi um prazer como sempre, né? Até a próxima.